Aqui, Lealdade e Deslealdade, é uma igreja em Gana, na África. Eles estão em 76 países, agora estão na Vila Mariana também, chegando. E se você quiser adquirir esse livro, temos apenas 40 livros desse aqui, ó. 40 livros, se você quiser, não sei se vai ter uma lá atrás, lá onde está o pastor Dinei, vai ter um stand lá, só tem 40 livros desse aqui que encomendamos. Sinceramente, eu não esperava tanta gente, mas não estou achando ruim não, estou achando muito bom, viu? Só estou comentando, né? Então, se você quiser, porque, olha, irmãos, isso aqui muda a sua vida. Porque, olha, eu vou te falar uma coisa, eu não comecei a pregar ainda, isso aqui é apenas um quebra-gelo. Se tem um lugar que tem gente desleal, presta atenção no que eu vou te falar, é no meio evangélico. Já vou te começar por aí. Se tem um lugar que o espírito de Absalão atua, é no meio dos evangélicos. Pastor, como que você pode dizer isso? É só você ver quantas placas de igreja tem a sua cidade. Atrás de cada uma da placa daquela ali, eu não vou dizer todos, existem exceções. Existem exceções, por isso que quando terminar o culto, vem falar comigo não. Mas eu vou te garantir que a maioria das placas de igreja foi alguém que foi desleal com outro pastor. Por isso que se você fizer aí um círculo na Praça da Sé de 1000 metros, talvez você vai encontrar umas 300 religiões, e um vai sendo desleal ao outro. Mas esse vírus tem que ser quebrado em nome de Jesus, porque a última oração de Jesus lá, a oração sacerdotal em João 17, foi a oração da unidade. O que Jesus orou não está acontecendo no meio evangélico, mas em nome de Jesus, isso vai ser mudado para a glória de Deus. Por isso que você veio nesse seminário, e pode dar um glória a Deus aí? Então, se você quiser adquirir esse livro aqui, eu não sei quanto custa, pastor Dinei. Quanto custa esse livro? Quanto? R$20, é isso que ele falou? R$20. Você pode adquirir esse livro, ou dar para o seu líder, dar para o seu pastor, porque são vários livros, mas esse aqui é para você começar. Eu vou jogar esse aqui assim, ó, para cá, ó. Pum. Aleluia. Calma. Calma. Calma, Chiquinho. Você não roubou da irmã não, né? Porque eu vi, ele roubou. Chiquinho, devolve lá. E você pode pegar um que eu vou pagar para você. O Chiquinho é aleluiado. Você passa lá que fala que eu vou pagar um para você. Pode entregar para ela. Entrega para ela que eu vou pagar um para você. Passa lá, fala que o pastor Silvio vai pagar. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos começar hoje esse seminário, essa capacitação. E só para você saber, nós vamos ter uma palavra hoje. Amanhã nós vamos começar vai ter café às 8 ou não? Começa logo às 9. Começa às 9, mas vai ter as barracas aí. Vai ter barraca para você comer de tudo que você quiser. Tudo não, quase tudo, não é? Então vai ter barracas aí, nós vamos fazer intervalos. Você não precisa trazer marmita, não precisa trazer nada. Vai ter aí, e nós vamos amanhã das 9 às 2. E vamos encerrar com a ceia do Senhor, porque é pentecostal, a Santa Ceia. Nós vamos encerrar porque é um momento de aliança. Tá bom? Glória a Deus. Tem mais algum aviso para dar, para mim já entrar aqui na palavra, Will? Tem aí ou não? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre quem que está aí no multimídia, filho. Fica ligado em mim, porque você sabe que paciência Deus está ainda desenvolvendo em mim, então não abusa. Isso, fica ligado, fica aí, tá? Fica ligado aqui, olhando assim. Você olha para você olha para mim, vamos aqui, toca para lá, toca para mim, eu toco para você e vamos. Mas não olha para lá não vira as costas para mim, senão como que eu vou tocar para você? Porque futebol, para quem não joga, é assim, o cara olha, você toca para ele, você corre, ele toca para você, ele corre. Mas você estava olhando para lá, como que eu vou tocar? E o que nós vamos falar hoje é esse tema aí, ó. Aliás, eu quero agradecer aqui o pastor Ednir, da Igreja Geração de Adoradores, lá de Pirituba, porque Deus tem dado um encargo para ele, e ele tem nos incentivado a ler muito isso. Ele está escrevendo um livro sobre lealdade e deslealdade, e ele que me presenteou esse livro digitalmente, essa palavra que eu vou ministrar agora, que ele me recomendou, o capítulo 8, porque as pessoas nos deixam, né? Esse livro é esse, é o outro, porque esse é paz e lealdade, não é porque as pessoas nos deixam. Porque as pessoas nos deixam é outra mensagem. 15 razões porque as pessoas nos deixam. Isso aí é outra mensagem que infelizmente não vai dar para pregar nesse seminário. Pastor Ednir vai estar amanhã também ministrando aqui com a gente. Qual que é o seu tema mesmo amanhã?
Fala os dois, filho. Deslealdade, uma tragédia anunciada. Ou deslealdade, uma cultura arraigada. Não é? Hoje eu vou falar sobre filhos perigosos. Amanhã o pastor Fernando vai ministrar também sobre a recompensa da honra. O pastor William também vai falar. Não é? Então depois nós vamos encerrar amanhã com a ceia. Pastor, por que nós não falamos Santa Ceia? Porque tudo que o crente faz é santo. Se ele for falar Santa Ceia, então ele tem que falar santo batismo, santo pastor, santo irmão. Então, para não falar tudo, então a gente, porque não é só a ceia que é santo, o irmão também é santo, a Bíblia também é santa, a igreja é santa. Não é só ceia, porque senão dá a ideia que só a ceia que é santa. Por isso que a gente aqui não chama de Santa Ceia. Mas se você chamar também não está errado, mas chama de santo irmão também. Agora, hoje nós vamos falar sobre esse tema aqui que o pastor Ednir me aconselhou. Falou, pastor Silvio, leia o capítulo 8 do livro, não foi isso? Sobre filhos perigosos. Eu, na verdade, eu achava que isso, deslealdade, não acontecia com filho, para falar a verdade, pastor Ednir. Eu achava que deslealdade era uma coisa assim só para associado, frequentador assíduo. Eu achava que era uma coisa longe. Eu achei que filho não, filho, eu imagino meu filho, por exemplo, está aqui a Thalita, está aqui, o Davi está lá no aniversário do pastor Leandro Bai. Falava, não, filho não tem deslealdade. Filho não existe isso, isso é coisa que quem não é. Mas esses livros abriram minha mente. Que hoje nós vamos ver baseado na vida de Absalão, que ele era filho legítimo. Filho legítimo, de sangue, de carne, de DNA, mas foi desleal. Então hoje nós vamos falar sobre isso. E eu não estou aqui eu não vou pregar, viu, irmãos? Hoje eu vou ensinar. Que você sabe que tem dia que o pastor chega aqui e prega, isso é pregar. Tem dia que ele ensina. Hoje nós vamos ensinar. Então não é que eu perdi a unção, não. Porque tem gente que acha que quando ensina perde a unção. É só tem unção quando grita. Quando grita tem unção, não é? Mas pode ter gritaria sem unção também, viu? É bom que você saiba, não é? E hoje nós vamos falar sobre isso. Antes de entrar na Absalão, eu queria ler com você segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Porque aqui na igreja, não sei se na sua igreja está ministrando isso, nós estamos ensinando sobre os sinais dos tempos. 2 Timóteo 3 fala que a deslealdade, a traição também é um sinal dos tempos. 2 Timóteo 3. Se você, filho, conseguir colocar na Bíblia a mensagem, passaram para ele a Bíblia a mensagem? Passaram? Não passaram. Não tem aí a Bíblia a mensagem? Então, pastor Jefferson, para você ser uma pessoa muito leal, consiga, não hoje não vai dar tempo, mas consiga uma tradução da Bíblia a mensagem. Porque a Bíblia a mensagem, principalmente aqui que tem muitos jovens, eles não entendem assim, às vezes, uma linguagem mais coloquial que a Bíblia, né? Então, eu agora não sei se ele não vai ter aí, eu não sei se eu vou ler aqui. Lê assim, compensa? Lê? Eu vou ler na mensagem, vai ser diferente da sua tradução aí. 2 Timóteo, capítulo 3. Paulo, o apóstolo, ele diz assim, 2 Timóteo 3. Não seja ingênuo, ele está dizendo para Timóteo. Tempos difíceis vêm por aí, à medida que o fim se aproxima. Na outra tradução diz assim, que nos últimos dias, tempos difíceis serão. E ele diz assim, Paulo, os homens vão se tornar egocêntricos. Irmãos, essa é uma característica dos últimos dias. Os homens são, diga, egocêntricos. Os homens são egocêntricos, loucos por dinheiro. A maioria das pessoas são movidas por dinheiro hoje. Fanfarrões, arrogantes, profanos, sem respeito para com os pais, cruéis, grosseiros, interesseiros, sem escrúpulos, irredutíveis, caluniadores, sem autocontrole, selvagens, cínicos, traiçoeiros, diga traiçoeiros, impiedosos, vazios, viciados em sexo e alérgicos a Deus, alergia de Deus. Eles vão fazer da religião um espetáculo, mas nos bastidores se comportam como animais. Fique longe deles. Diga glória a Deus.
Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite abençoada, onde os seus filhos estão reunidos aqui em nome de Jesus. Obrigado por essa noite que o Senhor preparou para estarmos aqui, para edificarmos a sua igreja, para instruirmos o teu povo, para exortar, Senhor, a sua comunidade aqui. Por isso eu quero te pedir, Pai, que essa ministração que for feita agora, Deus, ela possa trazer saúde para a sua igreja, energia, vitalidade espiritual, que por trás da minha voz, de alguma maneira, eles possam ouvir a sua voz. Fala com cada um aqui que entrou, Pai, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Diga glória a Deus. Agora vai lá em 2 Samuel capítulo 15, nós vamos entrar na mensagem agora. 2 Samuel capítulo 15, aqui fala, talvez, um dos personagens mais traiçoeiros da Bíblia Sagrada, que é filho de Davi. 2 Samuel 15, Davi é um homem conhecido como o homem segundo o coração de Deus, mas um dos seus filhos legítimos foi conhecido como um traidor, Absalão. Um filho, não é um associado, não é um frequentador assíduo, não é um visitante, não é um usuário que vem na igreja, nova nomenclatura dos membros agora. Usuário, agora tem usuário. Tinha visitante, frequentador. Usuário é quem usa, vem aqui, deixa as crianças aqui para assistir o culto, vai embora. Está usando só a igreja, não é? Agora, no caso aqui de Absalão, acharam em 2 Samuel 15, irmãos? 2 Samuel 15, aqui diz o seguinte: os irmãos sabem, Absalão era filho de Davi. A Bíblia diz assim, 2 Samuel 15, vou ler na RA, revista e atualizada. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si mesmo um carro e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, Absalão era filho de Davi, parava à entrada da porta. Os irmãos sabem que as cidades eram muradas e tinha uma porta para entrar na cidade. E a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei ao juízo, porque as pessoas vinham para a cidade, entravam na cidade e vinham o rei para julgar as coisas, Absalão o chamava e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é o teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Olha aí a deslealdade. O pai dele era o rei, o pai dele que julgava as causas, e ele está dizendo: olha, mas ninguém vai te ouvir da parte do rei. Verso 4, dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que eu viesse a mim todo o problema que tivesse demanda em questão, para que eu fizesse justiça. Também quando alguém se achegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Olha só Salomão, ele ficava na entrada da cidade e dizia: puxa vida, Edenir, se eu pudesse julgar a sua causa, olha só, ninguém dá atenção para você. E Absalão ainda era afetivo, não sei se era gay, porque ele beijava as pessoas ali também. Não é todo mundo que beija gay, mas muito homem, muita afetividade com o homem é uma coisa que não pega bem. Glória a Deus. 6, desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim, sabe o que ele fazia? Ele furtava o coração dos homens de Israel. Ele furtava o coração dos homens, ele roubava o coração dos homens de Israel. Ao cabo de 4 anos, não foi pouco tempo não, 4 anos, disse Absalão ao rei, o rei era Davi: deixa-me ir a Hebrom, cumprir o voto que fiz ao Senhor. Mentiroso. Verso 8, porque morando em Jesur, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: se o Senhor me tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou a Absalão emissários secretos, porque todo desleal, ele trabalha de uma maneira secreta, na calada da noite. Então o Absalão, o que ele faz? Ele envia ali emissários secretos
por todas as tribos de Israel, que eram 12, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom, filho do rei. Verso 11: de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade. Presta atenção no que eu estou dizendo para você. Todo desleal engana o povo na sua simplicidade. Tem pessoas que nem sabem que está indo com o desleal, mas na simplicidade ele acaba indo, e depois ele também recebe a bucha do desleal, infelizmente. E a Bíblia continua dizendo assim, verso 11: de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam com simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel. Que tal você colocar o nome do seu próximo filho? Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo. Enquanto lhe oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspirata, e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente Absalão. Disse, pois, Davi aos seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Então os homens do rei lhe disseram: eis aqui os seus servos para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. Saiu o rei e todos da sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo após ele, pararam na última casa. Todos os seus homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiram de Gate, passaram diante do rei. Diga glória a Deus. Eu quero que você curva a sua cabeça. Nós vamos ter mais uma palavra de oração. Mas você que tem criança de 0 a 12 anos, nós estamos tendo trabalho paralelamente com as crianças lá na Ibave Kids, tá bom? Então, se você está com criança pequena, nós temos o berçário ali, e nós temos um trabalho ali com as crianças lá, tá bom? Para você ficar ouvindo bem, para que os irmãos ouçam bem, e para que as crianças sejam ali cuidadas, tá bom? Pai, nós te damos graças por esse seminário, porque sei que o Senhor vai nos capacitar para sermos servos, ó Deus, mais parecidos com Jesus, porque Jesus nunca se pareceu com Judas. Judas foi um traidor, Absalão foi um traidor, pessoas desleais que marcaram suas vidas nessa terra, porque aceitaram o vírus da deslealdade. Mas nós, Pai, queremos receber um antivírus da sua parte, e o antivírus é a tua palavra, que é a verdade. O antivírus é a unção do teu Espírito, ó Deus, que nos impede de pegar essas doenças do inferno para dividir igrejas, dividir irmãos. Por isso, Pai, que haja uma unção tremenda nesse seminário, que todo espírito de deslealdade seja desfeito, quebrado e caia por terra pelo poder do nome e do sangue de Cristo. Declaramos que teremos uma geração leal na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Pergunta para o seu vizinho: você se quer se parecer com Jesus ou se parecer com Absalão? Eu não sei você, se você é filho da igreja que você é, porque tem pessoas que não são filhos, mas à medida que ele entra numa comunidade, ele se torna filho. Então tem pessoas que vieram de outras igrejas, mas quando vieram para a sua igreja, você falou: aqui é minha casa, aqui encontrei o propósito de Deus na minha vida, é aqui que vai ser a minha jornada cristã. Alguém pode dizer um glória a Deus? Agora tem aqueles que nasceram na própria casa. Normalmente o problema com deslealdade, a maior parte dos casos, não são daqueles que nascem na própria casa, são aqueles que se achegam na própria casa. Então, na verdade, alguns até nem reconhecem que esses que vêm de outras igrejas são filhos,
Nós aqui reconhecemos. A nossa igreja, você pode vir até do centro de Macumba, chegar aqui e a gente fala que você é filho. Agora, irmãos, como eu estava falando inicialmente, muitas vezes a gente acha que aqueles que são filhos, que foram gerados na nossa própria casa, que esses aí nunca vão dar problema. A gente acha, não, esse aí não, esse aqui nasceu aqui, ele tem o tutano daqui, ele tem o DNA daqui, ele foi gerado aqui, esse não vai dar problema. Esse na verdade era um engano, era um engodo que eu tinha na minha cabeça. Eu achava, falar, olha, quem dá problema, e nós tivemos alguns problemas há uns 2, 3 anos atrás, que nenhum era daqui da casa. Era tudo que gente atrapalhada, que chegaram aqui, falando, não, agora eles pegaram o vírus da unidade, da lealdade, eles vão ficar aqui. Mas parece que a prazo da vacina tinha validade, venceu a vacina, voltaram a ser desleais como sempre foram. Mas eu, na minha cabeça, eu não tinha assim a revelação de que gente que nasceu aqui, quando eu falo aqui, você leva lá para a sua igreja, gente assim vai se desleal. Na minha cabeça não tinha isso não. Na minha cabeça só é desleais, porque essa foi a nossa experiência anterior, quem foi desleal é que não nasceu aqui. Porque os que nasceram aqui, nós nunca tínhamos tido problema. Mas recentemente nós tivemos um problema com um que nasceu aqui. Catava papelão, tinha problema sério, nasceu aqui, cresceu, mas foi desleal. E aí o pastor Ednir gentilmente falou, pastor, tem mais uns livros aí do Dag Hills, porque Deus está levantando o pastor Ednir para pregar essas coisas. Porque se tem um dengue, se tem a Aedes aegypti, tem que ter uma vacina contra. E quando o pastor Ednir esteve aqui, eu vou falar para você, uma das coisas que mais marcou o meu coração foi que ele falou que deslealdade é um vírus. Porque na minha cabeça eu acho, não, eu não tenho esse problema de deslealdade não. Eu fui membro da primeira igreja batista em Santo André. A primeira igreja batista de Santo André plantou essa igreja aqui, e aqui que eu vou ficar pro resto da minha vida, se ninguém me tirar da minha boquinha, não é? Eu falei, eu não tenho esse problema, porque eu achava que isso aí, não, eu não tenho essa mentalidade. Mas quando aqui na conferência, eu não sei quantos estavam aqui na conferência, quando o pastor Ednir pregou aqui, falou, isso aqui é um vírus. Eu falei, mas espera aí, se é um vírus, então eu posso pegar. Se for uma bactéria também, você sabe que vírus e bactéria, tem bactéria negativa e bactéria positiva. O iogurte é uma bactéria positiva, agora tem bactéria negativa. Agora vírus não. Vírus são tudo negativo, não tem vírus bom não. E aí quando ele disse isso sobre essa questão que é um vírus, eu falei, mas se é um vírus eu posso pegar. É a mesma coisa, por exemplo, se eu tiver gripado aqui, se eu tiver com H1N1, não é? E eu espirrar aqui, se é um vírus, pode te pegar. Mas fica tranquilo, eu estou aqui firme e forte. Quando ele falou que isso é um vírus, meus irmãos, abriu minha mente. Por quê? Porque se é um vírus, hoje você não é um desleal, mas amanhã você pode ser. Porque se é um vírus, agora você acha, eu vou falar para você, os símbolos de deslealdade na Bíblia, quem é? Absalão, Judas Iscariotes. Agora eu pergunto para você, um era filho do homem segundo o coração de Deus, Davi, um homem segundo o coração de Deus. O outro, presta atenção, é que você acha que Judas, na sua cabeça aí, você acha que Judas foi escolhido porque ele foi escolhido para ir para o inferno? Não. Judas, Jesus escolheu ele entre os 12 discípulos, entre aquela multidão. Jesus passou a noite orando e falou, é esse. Não é só um exemplo, viu? Fica tranquilo. Agora veja bem, é algo, eu só estou querendo dizer para você, porque talvez você vai ouvir muitas palestras hoje, você vai falar, não, isso aqui não tem problema. Você pode dizer que você nunca vai pegar uma gripe? Não, pastor, eu nunca vou pegar uma gripe. Esses que falam que nunca vai pegar, esses são os mais perigosos em pegar. Você sabia que essas pessoas que falam que nunca vai cair no adultério, são os que mais caem? Mas aquele fala, tenho medo do adultério, esse dificilmente cai. Então, essa questão que alertou muito os meus olhos, pastor Ednir, o pastor Ednir nos ajudou muito isso. Essa questão que
Na minha cabeça não tinha filhos desleais. Se é filho, não é. Se é desleal é porque é associado. Se é desleal porque é frequentador assíduo. Se é desleal é porque é usuário. Se é desleal é porque é visitante. Quem é filho não é. Mas Absalão era filho. Tinha o DNA de Davi. Tinha o DNA do homem que era segundo o coração de Deus. E te digo mais. Alguns estudiosos, não está na Bíblia isso, mas dizem que ele seria o provável rei de Israel. Se você não ouviu isso, eu vou te falar. O próximo rei, alguns estudiosos acham que não seria Salomão, mas que seria Absalão. O homem que poderia ser o rei de Israel, e Salomão se tornou o homem mais sábio da história. Absalão ficou estigmatizado como o homem mais desleal que já viveu nessa terra. Porque tem pecado que o sangue lava e vai embora. Mas tem pecado que o sangue lava, mas a mancha fica. É como uma caneta. Você borra uma caneta aqui no bolso, você pode lavar, você vai lavar, mas vai ficar borrado. Assim é o desleal. O sangue lava, mas a mancha fica para sempre. Fica para sempre. E hoje eu quero falar rapidinho sobre essa questão de filhos perigosos. Fala para o seu vizinho: você não é um filho perigoso não, né, filho? Filho perigoso. Porque eu não sei na sua cabeça, mas na minha cabeça, eu sempre achava, pastor Márcio, eu falava, ó, a gente vai ter problema com gente que já chegou na igreja, a gente vai chegar com pessoas que vieram aqui e só deram uma subidinha no cavalinho para subir. Eu pensei que a gente só ia ter problema com gente assim. Até que Deus abriu meus olhos, que você pode ter problema com filhos que você gerou. Filhos que você gerou. E digo mais, mesmo seus filhos que você gerou. Quantos aqui já geraram algum tipo de filho espiritual? Filho espiritual também, pode te causar muitas dores. Aí você fala: não, pastor, vira essa boca para lá. Então, eu não vou virar essa boca para lá, porque eu quero virar essa boca para cá, para você receber a vacina, para você matar esse vírus, em nome de Jesus. E eu creio que nesses dias o Senhor vai preparar você para matar esse vírus maligno chamado deslealdade. Amém? Porque como é possível alguém que você cuidou, que você fez a pessoa nascer no espírito, alguém que você alimentou, alguém que você às vezes deu uma batidinha no bumbum, mas que era bom para ele, e de repente ele vira um tigre selvagem, uau, e ataca você. No caso de Absalão, vocês viram o texto. Absalão expulsou o pai dele do reino. Como que alguém que foi gerado pelo mesmo DNA expulsou o pai dele do reino? E o pai dele era o homem segundo o coração de Deus. Eu não vou te negar, não. Isso é uma revelação para mim também. Existem filhos que carregam o espírito de Absalão, e esses são os filhos perigosos. Porque na minha cabeça, quem é filho não carrega o espírito de Absalão. Mas depois que a gente começou a se aprofundar nisso, a gente percebeu que tem filhos que carregam o DNA de Absalão. E sabe qual que é o pior? Esses são os filhos perigosos, porque eles fazem parte de você. E mesmo fazendo parte de você, eles vão lutar contra você para te destruir. Tem pessoas que vão ser desleais a você, ao seu ministério, à sua célula. O Dag Hill, o autor desse texto que eu estou lendo aqui, que foi baseado num livro dele, ele está dizendo que ele já teve gente desleais, que chegou endemoniado na igreja, que ele batizou, que ele orou, e tem pessoas que fazem tudo para ele sair da igreja, para que a igreja dele acabe. Gente desleal. Porque lembre-se que deslealdade está ligado a Lúcifer. Liguei para o seu vizinho: deslealdade está ligado a Lúcifer. Porque Lúcifer foi o maior desleal de todos. Quando você é uma pessoa leal,
você se parece com Jesus. Quando você é uma pessoa desleal, você se parece com quem? Então, nessa noite, essa noite abençoada, porque eu sei que aqui são muitos líderes que estão entre o nosso meio, glória a Deus. Agora, aquele que dá aleluia demorado, como que ele vai dar aleluia? Aleluia! Como que fica esse aleluia na célula? Precisa diminuir, filha. Esse aleluia sua está demorado, tem que ser mais rápido. Aleluia, pronto, glória a Deus. Vai ficar aleluia, precisa ser mais rápido. Essa igreja é uma igreja rápida, elétrica. Então, se puder dar uma resumida nesse seu aleluia, ajuda pra caramba. Quem está comigo aí, aplauda o Senhor para ver que não é só eu. Aleluia! Que eu sei que tem aleluias diferentes, né? Tem irmã aqui que dá aleluia no grave. Aleluia! Aleluia! Tem outro Chiquinho que dá um aleluia, Chiquinho. Aleluia! Aleluia rápido. Mas aquele aleluia atrapalha o pregador. Atrapalha, porque o pregador quer falar aleluia. Você sabe que tem coisas que a gente só tem coragem de falar no microfone, porque eu não sei com quem eu estou falando. Eu não jamais ia chegar nesse irmão falar, né? Mas como é que eu estou aqui no microfone, eu não sei nem quem é, não sei onde nem ele está. Então a gente já fala. Você sabe, aprenda isso. O pregador tem coisas que ele não tem coragem de falar individualmente, ele fala no microfone. Aleluia, olha que aleluia bonito. Aleluia, rápido. Agora, aleluia. Parece quando o Corinthians faz um gol. Gol! Aí não, filho. Isso aí não é gol do Corinthians. Aleluia. Então dá uma resumidinha no seu aleluia aí para me ajudar. Na verdade, o seu pastor já deveria ter feito isso, mas como ele não faz, eu faço aqui de microfone. Glória a Deus, vamos voltar aqui, sem isso aqui. Mas você que dá esse aleluia é bem-vindo, é filho daqui, não é Absalão, é filho de Deus, está conosco aqui. É só melhorar no aleluia, mais nada. O que passar disso é procedência maligna. E eu quero falar sobre 6 sinais perigosos de filhos. Quero falar sobre 6 sinais. Amanhã essa mensagem vai ser continuada. Nós vamos encerrar amanhã com a ceia, ou Santa Ceia para os mais pentecostal. E nós vamos ter um momento gostoso aqui de aliança. Amém? Então eu quero falar sobre 6 sinais nessa noite. Pretendo terminar em umas... Nem vou falar o horário que eu terminar, senão depois tem uma cobrança desnecessária aqui. Vou terminar cedo, eu não sou daqueles pregadores que fica cansando o povo, não. Quero falar sobre 6 sinais de filhos perigosos. Fala para a pessoa que está do seu lado: se tiver um vírus de deslealdade aí, haverá uma santa vacina para ele não poder provocar nenhuma doença. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Primeiro sinal de um filho perigoso. Primeiro sinal: um filho perigoso é cheio de amargura e falta de perdão. Eita, gostei desse eita. Você está participando. Você não veio assistir culto, você veio participar do culto. Porque tem gente que veio assistir o culto, mas quando ele vai assistir o jogo do Corinthians, ele participa. Ele participa do jogo. Agora no culto ele quer assistir. Não, aqui você tem que participar do culto, dando aleluia, dando glória a Deus. Primeira característica de um filho perigoso é que um filho perigoso é aquele filho cheio de amargura e falta de perdão. Lá em 2 Samuel, não sei se está aí no PowerPoint, mas se você abrir sua Bíblia, 2 Samuel 13, 22, diz assim, 2 Samuel 13, 22 está aí. Porém Absalão não falou com Amon, nem mal nem bem, porque odiava Amnon, por ter esse forçado a Tamar, sua irmã. Esse forçado é o seguinte: esse Amnon, ele era apaixonado pela irmã. Alguém aqui já ficou apaixonado pela irmã? Não precisa levantar a mão não, filho, não se expõe tanto assim não. E aí o que acontece? Ele ficou assim apaixonado pela irmã, e a irmã não dava bola para ele. Alguém aqui já quis namorar com uma moça que não deu bola? Não precisa levantar a mão também não, só vai todo mundo levantar a mão. E aí o que acontece? E ele amava tanto essa moça chamada Tamar, e ela não dava bola para ele, ele foi lá e estuprou ela. Diga misericórdia. E aí a Bíblia diz: porém Absalão não falou com Amon, nem mal e nem bem, porque ele odiava Amnon por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Ele não falou nem bem e nem mal. Agora continuando, no verso 32, 2 Samuel 13, 32. Mas Jonadab, filho de Simé, irmão de Davi, respondeu e disse:
Não pense o meu senhor que mataram a todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Aminon, pois assim já o revelavam as feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. A história é o seguinte: esse cidadão aqui, Aminon, ele estuprou a irmã dele. Só que Absalão não falou nem bem nem mal, ele ficou na dele. Porque gente desleal tem uma característica: ele é traiçoeiro. Porque tem gente que na hora já, vamos sair pro pau aqui, vamos resolver. Esse aí, você não fica se preocupado com esse não. Mas Absalão viu tudo aquilo e não falava nem bem nem mal. Sabe por quê? O desleal, ele fica preparando o momento para montar a puca dele. O desleal não é preto no branco, ele é cheio de segredo. Uma pessoa cheia de segredo normalmente é desleal. Por isso que um crente não deve ter, eu tenho muito segredo. Cuidado com esse negócio de muito segredo, filho. Você tem que ter alguns segredos, não é? Agora, Absalão foi alguém que ele viu que a irmã dele foi estuprada. Foi um erro que o irmão Aminon cometeu com Tamar, estuprando, filho. Todo mundo sabe, estuprou. Mas ele teria que resolver ali, conversar, perdoar. Mas Absalão guardou aquilo no coração dele. Essas pessoas são perigosíssimas. Essas pessoas que veem as coisas e guardam ali no coração. Ele não perdoou porque esse outro irmão dele estuprou a sua irmã. E o que ele fez? Ele nutriu ódio em seu coração por 2 anos. 2 anos. 2 anos, você já imagina o camarada ali, 2 anos, enchendo de amargura, ressentimento, mágoa. A hora que eu pegar, eu vou pegar esse cara, eu vou destruir. Tenha medo de pessoas assim. Medo de pessoas assim. Agora, por fim, Absalão foi alguém que não perdoou. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem pessoas que têm mais facilidade de perdoar, sim ou não? Alguém aqui tem facilidade de perdoar? Por que você acha que você tem? Você acha que você é tudo isso? Agora, tem gente que tem muita dificuldade de perdoar. Alguém aqui tem muita dificuldade de perdoar? Filho, não se expõe tanto assim. Só eu que estou com a mão levantada. Agora, gente que tem muita dificuldade de perdoar. Não estou dizendo que você levantou a mão, você está sendo sincero. Você não seria um Absalão se você tivesse levantado sua mão aqui. Mas gente que tem muita dificuldade de perdoar pode virar um Absalão. Porque se você é daquele tipo, a pessoa aprontou com você, mas passa uns dias, uma semana, e você consegue perdoar, é um bom sinal. Agora, se você é daquele tipo que passa meses, no caso aqui, 2 anos, alimentando amargura, e a Bíblia diz, lá no caso de Saul, que quando Saul ficou irado com Davi, vieram um espírito no dia seguinte, aí vira casa de demônios. Por isso que o quanto mais cedo você perdoar alguém é melhor. Eu sei que não é fácil isso, não é uma coisa simples, mas o quanto mais rápido você perdoar é melhor. Porque quanto mais você alimentar amargura, ódio, ressentimento, você vai ter problemas aí com demônios. Os demônios encontram um lugar aí para atacar. Eu sei que não é fácil. Tem pessoas que às vezes brigam com o irmão, ele fica semanas, meses. Eu já vi falar tem família que irmãos não se conversam há anos. Alguém já viu disso aqui, para eu não sentir muito sozinho aqui? Agora, Absalão é uma pessoa que não perdoou. Olha, pastor, mas o que ele fez foi muito grave. Ele violentou a irmã, perdão. Mas violentar é muito grave mesmo. Mas ele ficar com amargura vai resolver alguma coisa? Vai amenizar a dor da irmã dela? Não vai. E eu quero dizer uma coisa para você, presta atenção, vou dizer para você. O mundo é um lugar de ofensas. Diga para o seu vizinho: o mundo é um lugar de ofensas. É o tempo todo alguém querendo te ofender e você ofendendo alguém. Isso é que nem tostino. Você não sabe se vende mais porque é fresquinho ou se é fresquinho porque vende mais. É você ofendendo e sendo ofendido. É você ofendendo e sendo ofendido. É o tempo todo assim. Por exemplo, esse irmão do aleluia,
Pode ser que ele ficou ofendido hoje com isso. Pode ser, espero que não. Não teve nenhum amém, não sei o que aconteceu. Pode ser, mas pela boa ordem do culto eu tive que falar, entendeu? Agora, não é sempre que você fala a verdade e a pessoa ofende, você está errado. Mas o mundo é um lugar de ofensa. Então, se você não leu, um livro que eu recomendo para você é um livro do John Bevere, A Isca de Satanás. Ele fala sobre o poder da ofensa. Nós vivemos num mundo que as pessoas vivem ofendendo a gente e a gente ofendendo elas o tempo todo. É o tempo todo. Não acontece assim você e sua mulher? E minha mulher fala, não vai levar o lixo? Aí já está me ofendendo, está achando que eu sou vagabundo. O mundo é assim, o camarada no trem, você acha que ele não te deu lugar, que ele está te ofendendo. É o tempo todo. E aí, filho, se tem uma coisa que você vai ter que aprender para não ser desleal, é saber perdoar rapidamente. Alguém dá um aleluia mais alto aí. Senão eu vou ficar ofendido por essa falta de aleluia aqui. Então, muita gente vai ofender, fica ofendido. Talvez uma palavra que eu pregar aqui você vai se ofender. E talvez eu veja você agora distraído, aí eu fico ofendido porque você não está prestando atenção na mensagem. Então a vida é assim, filho. Você vai se ofender alguém e alguém vai ofender você e não tem como sair disso. Nós somos seres caídos, pecaminosos. É só lá na Nova Jerusalém que você não vai ter esse problema. Então é o tempo todo lá na firma, o chefe fala uma coisa para você, você entende outra coisa. E eu me lembro, logo quando eu casei, eu morava lá, cheguei 2 da manhã, tropecei numa garrafa, minha mulher, que escândalo! E eu entendi, você está me chamando de escandaloso? O quê? Você está me chamando de escandaloso? Não, eu falei só que escândalo. Não, você me chamou de escandaloso. Virou uma ofensa. Então você tem que saber tratar disso. Porque se você é aquele camarada que vira um queijo suíço, qualquer coisa, as pessoas vão te ofendendo, filho. Mas tem uma coisa: quanto mais você se ofende, mais criança você é. Porque gente que se ofende é muito criança. À medida que você vai crescendo, você tem que parar de ficar qualquer ofensa. Qualquer coisinha, estou ofendido. Estou ofendido. Eu me lembro, nessa igreja, tinha uma menina, uma moça dessa igreja. Ela estava comendo um bolo, isso já faz muitos anos, lá na praça da alimentação do shopping. Só que ela levou o bolo para comer na praça da alimentação. Levou o bolo de casa e fez uma célula na praça da alimentação do shopping. Isso é uma malandragem. E aí eu cheguei lá e falei, filha, mas você trouxe o bolo de casa? Mas é certo você trazer o bolo de casa? O shopping aqui, essas mesas e cadeiras não é para quem come na praça da alimentação? Ele olhou para mim assim, fui embora. Na próxima ceia, ela me procurou. Pastor, eu fiquei tão ofendida com aquilo que o senhor falou. Mas o que eu falei? O senhor falou que eu não podia trazer o bolo lá. Falei, não sou gerente do shopping, filho, você leva o que você quiser. Eu só não achei normal você levar. Talvez você está aqui, e você é daqueles também que leva banana, mexerica lá na praça da alimentação do shopping. Aquela mesa, aquela cadeira é para quem consome lá. Fala para o seu vizinho, não é com você que o pastor está falando não, né? Agora, não tem jeito, filho. Como a tubaína leva para lá. Mas não tem jeito. É o tempo todo. Presta atenção que eu vou te falar. É você ofendendo e sendo ofendido. É o tempo todo. É o tempo todo. É lá no trânsito, o cara te fechou, está me ofendendo. Vai. É o tempo todo isso. Se você não souber lidar com isso e perdoar rapidamente, você vai ter um problema. Você vai virar um desleal. Porque desleal é gente cheio de amargura, cheio de ressentimento, cheio de raiva, não perdoou. Absalão, a Bíblia diz que ele ficou 2 anos. Quanto tempo? 2 anos. E você sabe que uma pessoa que não perdoa, ela parece que isso é uma explicação para isso. A pessoa que tem dificuldade de perdoar, ela carrega como aquela pessoa como um cadáver nas costas dela. E onde ela vai, ela leva aquele cadáver nas costas. Agora já pensou o cara 2 anos com um cadáver nas costas? Ele está lá trabalhando, lembrando a pessoa.
Ele está lá no shopping, lembrando a pessoa. Ele está lá no trem, lembrando a pessoa. Ele está lá no trabalho, lembrando a pessoa. Ele vai passear. É horrível isso. Ei, filho, se você tem alguém para perdoar, até amanhã você vai perdoar essa pessoa em nome de Jesus. Perdão tem que ter prazo e validade. Perdão tem que ter prazo e validade. Não sei você, mas não perdoar é uma das piores tentações que existe. Eu sei que você acha que isso não é importante, que o não perdoar é uma tentação muito grande. Por isso que em nome de Jesus, não fique com o coração de ressentimento, amargura, senão você vai virar um desleal, senão você vai virar um filho perigoso, senão você vai virar uma pessoa problemática. Mas nós profetizamos que você vai ser um servo nas mãos do Senhor. Amém, meus irmãos? Quantos podem dar um glória a Deus aí? Aleluia, aleluia. Então, tem pessoas que passam semanas, anos, décadas sem perdoar. Olha o que eu estou falando para você. Toda pessoa que não perdoa, lá em Hebreus 12 diz que vira na vida dela uma raiz de amargura. E depois que virou uma raiz de amargura, filho, você virou Giló. Tudo que você fala amarga, tudo amarga. Aí você vai viver pelas feridas da sua amargura. Então presta atenção no que eu vou falar para você. Isso é uma estratégia maligna. Por isso você tem que sair desse seminário aqui zerado. Zerado, em nome de Jesus. Então, toma cuidado. Eu já conheço muitas pessoas que interromperam o projeto de Deus na vida delas porque não perdoam. Já conheci muita gente abençoada que você vê assim, gente assim que tem uma unção tremenda, mas porque não perdoou, ficaram. Me lembro quando eu cheguei na primeira igreja batista Santo André, que plantou essa igreja, tinha um menino lá talentoso, mas talentoso, mas muito talentoso. Quando ele tocava o louvor, assim, era uma unção tremenda. Ele tinha uma vida piedosa, assim, que todos os jovens queriam ser que nem ele. Uma vez o pastor enviou ele para uma congregação lá, Santo André, só que não deu certo, o pastor tirou ele. Ele criou um ressentimento com aquela situação, com o pastor, com a igreja, que isso não se resolveu em anos e nem em décadas. Eu encontrei ele depois de 25 anos lá em Santo André. O moço magoado. Vou dizer para você mais, talvez não acredite que eu vou falar, mas é verdade. Ele cheirava mal. Ele estava fedido. E sabe do que ele falava? De coisas de 25 anos atrás. Você vê o que fizeram comigo. Tiraram aquela igreja de mim. Olha. E a pessoa que ofendeu nem lembra de nada. Nem lembra, está vivendo a vida dela, cumprindo o propósito de Deus, sendo uma grande bênção, e ele está lá. Então deixa eu falar para você, o maior prejudicado nisso é você. Porque quando você não perdoa, você carrega um cadáver nas suas costas para o resto da sua vida. Se tiver um cadáver hoje aí, nós vamos sepultá-lo até amanhã, em nome de Jesus. Digam glória a Deus bem alto aí. Aleluia. Talvez você esteja magoado porque alguém foi desleal com você. Filha, eu não vou te enganar não, vou te falar aqui. Se você é homem de Deus, mulher de Deus, alguém vai te trair. Eu não vou te enganar não, pastor, comigo é diferente. Então você vai ver. Se você é homem e mulher de Deus, algum momento alguém vai te trair. Porque aprenda um princípio, que tudo que aconteceu com Jesus vai acontecer com você. Quem será? Não precisa se preocupar não. Não precisa se preocupar com isso. Aparece naturalmente. Agora, como que você vai tratar isso? Então, você vai ter gente lá na sua célula, que você vai pegar gente que vai chegar lá endemoniada.
Você vai expulsar o demônio dela. Você vai tirar os carrapatos dela. Você vai lá tirar as perebas dela. Você vai ensinar ela a andar na vida cristã. Vai apresentar Jesus para ela. Ela vai crescer, vai aprender da palavra, da oração. E depois ela vai te trair. E vai falar mal de você. Misericórdia. Agora eu pergunto. A questão não é se isso vai acontecer com você. Que vai. A questão é como você vai reagir a isso. A questão não é se vai acontecer, porque se você é homem de Deus e mulher de Deus, vai acontecer. A questão é como você vai reagir a isso. Você pode virar um queijo suíço, você pode virar uma peneira, mas em nome de Jesus, esses dias você vai aprender para você botar uma couraça para se proteger desse mal, em nome de Jesus. Olha, irmão, se eu for aqui olhar, tem gente que quer me ferir o tempo todo. Começa lá em casa pela minha mulher. É o tempo todo. Que eu também, às vezes, sem querer, inconscientemente, às vezes eu posso ferir ela, não é, Thalita? Mas é o tempo todo. Você chega aqui no irmão, o irmão fala para você. Um dia eu cheguei lá no hotel, lá em Caldas Novas. Falei, pastora Luiz, parece que você está mais gordo. E ele falou, Silvio Gali, você tem uma palavra de Deus para mim? Eu feri ele. Sem querer, pensando que às vezes até numa brincadeira, num quebra-gelo. Domingo aqui eu preguei aqui sobre que das 100 pessoas que mais viveram no mundo, 94 foram mulheres. Aleluia. As que mais viveram nesse mundo, de 100 pessoas que viveram de 116 a 124 foram mulheres, só teve 6 homens. E aí no final eu falei assim, e nenhum era gordo. Não deu outra, acabou o culto, já veio, irmão, pastor, para de falar dos gordos. Eu estou pensando que eu estou ajudando, mas tem gente que você pensa que você está ajudando, você está ferindo. Tem pessoas que você pensa que você está ajudando, ela está se sentindo magoada, triste. Agora, muitos ministros, vou falar para você, quantos são líderes de célula aqui? Dá um glória a Deus por você, pela sua... Oh, aleluia. Você vai ter que aprender a lidar com ingratidão. Tem gente que vai chegar lá endemoniada, cheia de carrapato, não é, Suzy? Tem gente que vai chegar lá mal. Você vai dar roupa para ela, você vai dar cesta básica, ela vai arrumar um emprego, depois ela vai sair de lá e ainda vai falar mal de você. Será? Então espera. Então, você tem que aprender com isso, não é? Muitos ministros, eles não conseguem lidar com isso. Eu tenho certeza que nesse exato momento tem gente falando mal de mim no Facebook. Garantido. Quem quer apostar aqui agora uma Coca-Cola que tem alguém agora falando mal de mim? Filho, trabalhei o dia inteiro, orei, fiquei nessa igreja o dia inteiro e tem gente que ainda está falando mal de mim. Eu, para ser santo, só falta a auréola, aqui não falta mais nada. Como o cara consegue falar mal de mim, pastor Oswaldo? Porque as pessoas são assim. Elas sofrem as derrotas aí na vida, as frustrações, as decepções. Elas não respondem a Deus. Sabe quem é o culpado? Pastor, o líder. Esse negócio que fala, se fala mal da gente, esquenta a orelha. Filho, se fosse esquentar minha orelha virar uma fogueira. Agora, então tem gente que precisa saber lidar. Talvez você está aqui hoje, amanhã você vai estar falando mal de mim lá no Facebook. Fala para a pessoa que está falando, não é com você que o pastor está falando não, né? Tem gente, ó, pastor Adilson, que estava aqui, me abraçava todo domingo, dizia que era o pai dele, pois saiu lá difamando a gente. Então, se você não souber lidar com isso, filho, você vai ser bebezinho, você vai ser nenezinho, fica aí no seu mundinho. Mas eu quero profetizar que Deus tem grandes coisas em você. Amém? Glória a Deus. Eu me lembro de um grande pregador chamado Derek Prince, não sei se você já leu algum livro dele. A última entrevista, que ele já faleceu alguns anos atrás, foi perguntaram para ele, para o Derek Prince, se ele tinha algum arrependimento na vida, né? Depois de ficar velho, então fica perguntando, o que você não faria? O que você se arrependeria? E o Derek Prince disse o seguinte, ele disse que se arrependia de não ter perdoado as pessoas que o machucaram tão rapidamente como ele deveria. Teve um homem de Deus, cheio do Espírito, teve um grande ministério, e a coisa que ele se arrepende é de não ter se perdoado as pessoas mais rápido.
Porque nós todos temos o Espírito de Cristo, o Espírito de perdão. Só que tem gente que perdoa rápido, mas tem gente que demora mais. Quanto mais você demora para perdoar as pessoas, mais mostra a sua dureza de coração. Jesus na cruz do Calvário, tudo que aprontaram com ele, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então deixa eu falar para você, primeira sinal de uma pessoa desleal é uma pessoa que tem dificuldade em perdoar. Por isso diga para o seu vizinho, para você não ser um filho perigoso, perdoe. Aleluia. Aleluia. Agora não pense que eu estou falando que você tem que perdoar, que você tem que viver bem lá com a pessoa, não. Você não precisa ter, portanto é perdoar. Agora não, agora nós vamos voltar no beijinho, não, filho, não precisa voltar não. Ó, nós perdoamos, segue o seu caminho, eu sigo o meu. Você não pode ter ressentimento e mágoa. Amém? Não, agora vamos voltar com aqueles beijinhos. Não, pode até voltar, mas não precisa não. Segundo sinal de filhos perigosos. Filhos perigosos também atacam seus irmãos. Primeira característica é que essas pessoas são amarguradas e não perdoam. Segunda, é que normalmente elas atacam o seu irmão. Lá em 2 Samuel 13, 28, que falta forte colocar aí, mas vamos lá. Absalão, 2 Samuel 13, 28, Absalão deu ordem aos seus moços dizendo: tomai sentido, quando o coração de Amnon, que é o que violentou a sua irmã, estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri Amnon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vou ordeno, sede fortes e valentes. Eu vou te explicar aqui o que aconteceu. Aconteceu o seguinte, que passaram-se 2 anos que houve esse estupro. A irmã de Absalão tinha sido estuprada, por um outro irmão. Mas Absalão é daquele tipo traiçoeiro, não é aquele tipo assim que esquenta na hora, é aquele tipo traiçoeiro, porque todo desleal é traiçoeiro. E aí o que Absalão falou para Davi? Olha só o que Absalão falou: vamos fazer o seguinte. Ele pediu para o pai dele: Davi, depois de 2 anos, 2 anos ele alimentando isso, ele chegou para o pai dele, Davi, pastor Willi, e disse assim: deixa eu fazer uma festa para todos os filhos de Davi. Olha que cara, vamos fazer uma festa para todos os filhos, vamos juntar todos os filhos. Aí Davi falou: não sei se, não, deixa, eu quero fazer uma festa bonita para todos os filhos de Davi. E Amnon era filho de Davi. E aí, o texto aqui, eu só estou te falando o contexto. E Absalão diz assim: vamos dar vinho para ele, porque quando ele estiver muito alegre, e eu vos disser: feri Amnon, então o matareis. Filhos perigosos normalmente atacam os seus irmãos. Filhos perigosos exibem características que são perigosas ao olho experiente. Atacar e matar o próprio irmão são sinais muito ruins e causam uma preocupação. Você deve reconhecer os sinais do perigo em ministros que atacam os seus colegas. Por isso presta atenção que eu vou te falar. Gente que fala mal de colega normalmente é desleal. Eita. Gente que fala mal, se você, deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção. Se você tem problema de maledicência, maledicência é quando você fala mal dos outros, você é um desleal. Você é um desleal. Porque tem gente que fala assim: pastor, mas eu não falo. Mas quando você ouve alguém falando mal de alguém que você ama e fica quieto, você é um desleal. Que o Dag Hill chama de deslealdade branda. Eu não falo mal do Will, mas fala que eu escuto. Fala mais, fala mais. Então se você escuta alguém falando mal do seu líder e fica escutando, isso chama-se deslealdade branda. Você não fala, mas o fato de ouvir te caracteriza também um desleal. Então, por exemplo, você vai num lugar, fala mal do seu pastor, fala mal do seu líder, do seu discipulador. Se você ouve e fica quieto, você está praticando a deslealdade chamada deslealdade branda. Quantos entendem o que eu estou falando? Dá um glória a Deus aí. Então muitas pessoas, infelizmente, elas não sabem disso. Tem gente que fala assim: eu não sou desleal porque eu só ouço. O ouvir também é. O ouvir também é.
Porque você deveria defender o seu líder. Você deveria falar, não, ele não é assim como você está falando, não. Você acha que você ficando quietinho, você está sendo bonzinho. Você está sendo um desleal também. Você está tendo um espírito absalônico em você. Então tem gente que fala assim, eu me lembro aqui na igreja, quando nós estávamos transicionando a igreja para Encelo, tinha um obreiro, que ele veio me contar que teve um pastor na época, nosso, que ele não falou nada mal de nós, mas ele ouviu as pessoas falando mal, e ficou quieto. Deixa eu falar para você, se a sua igreja, se as pessoas falam mal da sua igreja, e você fica quieto, você é um desleal. Porque você tem que defender a sua igreja. Você faz parte da sua igreja. Você é corpo dessa igreja. Você é membro dessa igreja. Falando contra a sua igreja, está falando contra você. Aleluia. Vem falar mal do pastor Aloysio perto de mim, que eu te dou uma de direita. Uau! Vem falar. Que já tentaram. Uma vez só. Uma igreja lá, tentaram uma vez. Porque, olha irmãos, eu não aceito isso aí não. A pessoa vem falar mal de quem me mentoreia. Aquela pessoa que é o canal de bênção da minha vida, vão falar mal dela e eu vou ficar quieta. Não aceite isso na sua vida não. Não aceite isso aí não. Então filhos desleais são assim. Eles começam a atacar os seus irmãos. Então toma cuidado lá na sua célula. Quando vem falar mal da sua igreja, do seu pastor, do seu líder, do seu discipulador, não aceite. Porque se você aceitar, você é um desleal passivo. Você é mesmo desleal, só que você é passivo, você está aceitando. Quando você entende que eu estou falando, dá um glória a Deus aí. Fala aí para o seu vizinho, se você for falar mal do meu líder, eu não vou ficar quieto não, eu vou me posicionar. Aleluia. Glória a Deus. 3. Filhos perigosos não são mudados pelos anos de dificuldades. 2 Samuel 14, 28, na tradução NVI, diz assim: Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei. Absalão, ele morou 2 anos em Jerusalém e Davi falou: vou tratar dele. Ele precisa ser quebrantado. Ele precisa ser transformado. Porque tem gente que assim, passa o tempo, a pessoa se quebranta, se arrepende e ela volta na comunhão normal. Mas tem pessoas que passa o tempo, ou ela fica igual, ou piora. Tem gente que piora. Agora, filhos perigosos não são mudados pelos anos. Não pense que o tempo muda as pessoas. É a resposta que ela dá que muda. Absalão, ele sofreu um exílio. Ele não podia viver no palácio durante 2 anos. Eu não sei você, as pessoas acham que às vezes disciplina, que é uma palavra não usual na igreja de hoje, você vai falar disciplina, a pessoa sai da igreja. Mas as igrejas antigamente usavam muito a questão da disciplina, não é? Usava a questão da disciplina. Agora, disciplina não significa que a pessoa muda. Disciplina, às vezes a pessoa piora. Eu, quando meu pai me disciplinava, eu melhorava, que era uma cintada pra caramba. Mas tem gente que a disciplina piora. Eu me lembro quando Paulo é dessa época, vai falar que não é, essa barba branca não nega que você é dessa época. Eu me lembro que nós estávamos começando a visão de células, estava tentando introduzir a visão na igreja em 1999. Tinha um diácono que ele começou a falar mal de nós. Filho, pode falar mal, mas fala escondido. E ele começou a falar mal, e a gente lá tentando andar em unidade, mal, e eu descobri. Eu vou falar uma coisa para você, tem muitas coisas nessa igreja que a gente não trata porque a gente não sabe. Porque se souber, a gente trata. Então você vai falar, pastor, tem coisas que vocês não veem, então fala para nós. Não seja desleal, conta. Porque se a gente souber, a gente vai tratar. E aí, esse irmão, a gente descobriu que ele começou a falar mal de nós. Aí a gente trouxe ele na reunião de diretoria. Ele era um diácono, e nós tratamos dele. Eu botei o dedo no nariz dele e falei: você está sendo instrumento do diabo para dividir a igreja. Olha, foi um momento assim, difícil, mas depois ele quebrantou, chorou,
Se arrependeu. Tá, aleluia. Até aí estava aleluia. Mas não terminou assim não. Aí ele foi para casa. Ela foi para casa. Mas aí tinha uma Jezabel no ouvido dele. Você sabe que o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço, né? Vocês nunca te falaram, eu estou te falando. E aí o que aconteceu? A Jezabel era a língua de cobra. Você precisa ser homem. Você precisa reagir. Acabaram com você e você fica aí. E eles começaram ali a fomentar na igreja. Naquela época, nós tivemos que mandá-los embora. Porque você sabe que uma igreja, ela tem que ter a cozinha e o banheiro. Tem que ter a cozinha, que nem agora é cozinha dando comida, mas tem que ter a cordinha da descarga também. Toda boa igreja, presta atenção, toda boa igreja tem que ter a cozinha, que é a parte mais gostosa. Pastor Beto, comida japonesa, comida italiana, nhoque, pudim, gelatina, muito bom. Deixa vir, e essa é a parte que eu mais gosto. Mas se na sua casa não tiver banheiro, filho, para sair as coisas féticas, vai feder. Tem que ter uma descarga. Então às vezes tem pastor que ele não quer ter a descarga na igreja dele. E aí fica aqueles troços para lá e para cá assim, ó. Fica boiando. E a igreja começa a ficar fedida. Aí ele fala: filho, mas cadê o banheiro? Não, nossa igreja não tem banheiro. Eu exagerei, né? Exagerei só do troço, mas da descarga tem que ter. Olha, irmãos, eu vou dizer para você, você devia às vezes chegar na sua célula. O pastor Aloysio faz lá isso na Videira. Eu não tive coragem de fazer isso aqui não, mas o pastor Aloysio faz lá na igreja Videira em Goiânia, que é uma das maiores igrejas do Brasil hoje. Todo ano ele fala: alguns irmãos têm que ir embora dessa igreja. Vocês têm que ir embora dessa igreja. Vocês não servem para essa igreja. Procura outra igreja. Todo ano ele faz isso. Eu só fiz em 99, não fiz mais. Foi uma descargona, saiu muita coisa lá. Agora, na sua célula, presta atenção no que eu vou te falar. Na sua célula, às vezes, vai ter que ser dar descarga na sua célula. Você chama lá, fala: filho ou filha, essa célula não serve para você. Parece falta de amor, né? É porque agora nós só aprendemos um amor que ama bagunçado. Mas Deus é amor, mas Deus é santidade, e Deus é justiça também. Então tem gente, filho, que não muda. Tem gente que não vai mudar. Tem gente que vai ser aquele de sempre. Então, deixa eu falar para você, filhos perigosos, eles não mudam com a dificuldade. Tem pessoas que passam por uma dificuldade, um quebrantamento, ela muda. Ela muda, ela é transformada. Eu me lembro, quando eu era jovem, lá na primeira igreja batista Santo André, eu comecei ali, ter uns probleminhas ali, me levaram para uma reunião de diretoria, me deram tanta sabugada, eu fiquei 1 hora chorando, foi o dia que eu mais chorei na minha vida. Mas eu mudei. Mas tem gente que não muda, tem gente que continua sendo o mesmo. Absalão, ele sofreu dificuldade de viver no exílio, longe da casa do pai, durante 2 anos, e ele piorou. Ele não melhorou. Alguém poderia pensar que ele passaria por uma mudança. Agora Absalão 2 anos, não vai estar comendo mais com o pai, foi expulso da mesa do rei. Pode ser que ele melhora. Mas olha, irmão, o fato de terem passado pela punição não significa que as pessoas se arrependem. Tem pessoas que apanham da vida, mas não arrependem. O espírito, às vezes, de falta de perdão e da rebelião, permanece borbulhando no seu interior, e às vezes a pessoa vai morrer daquele jeito. Se você tem problema de submissão, olha, irmão, há tempo de arrepender. Você não precisa ser um Absalão, você não precisa ser um Judas Iscariotes, você não precisa ser, não. Você pode ser um homem, uma mulher cheia do Espírito de Deus, consagrado, quebrantado. Você pode ser. O Evangelho muda. O Evangelho não é a síndrome da Gabriela: eu nasci assim, você sempre é assim, Gabriela. Não, filho. O Evangelho muda, é o poder de Deus para mudar as pessoas. Você pode ter um coração duro que nem uma pedra, mas Deus muda a sua vida.
Esse é o Evangelho transformando você. Porque um verdadeiro Absalão não se humilha nem nas coisas difíceis da vida. Eu já vi muita gente nessa igreja aqui que era dura, mas por passar por muita dificuldade, amoleceu, quebrantou. Mas tem gente que não muda, mas quebranta. Seja uma pessoa quebrantada e contrita. Amém, meus irmãos? Estamos avançando. Quarto, filhos perigosos sentem que não podem ser demitidos. Filhos perigosos. Lá em 2 Samuel 14:32, está escrito assim: respondeu Absalão a Joabe, que era o comandante de Israel: mandei chamar-te dizendo, vem cá, para que te envie o rei, e dizer-lhe, para que vim de Gessur? Melhor me fora estar ainda lá. Agora pois quero ver a face do rei, que era Davi, e se há em mim alguma culpa, que me mate. Mas na verdade isso aqui é conversa fiada, filho. Absalão, era um filho, e essas pessoas perigosas, eles acham que eles são imexíveis, que ninguém pode mexer com ele. Então pessoas perigosas são assim: eu posso aprontar todas, meu pai não faz nada comigo não. Se você tem um discípulo que ele pensa assim, ele vai ser desleal com você. Se você tem um discípulo que ele acha que ele é indispensável, toda pessoa que acha que é indispensável é perigosa. Toda pessoa que acha, olha, essa célula aqui, se eu sair dessa célula aqui, olha, vocês estão lascados, é uma pessoa perigosa. Se eu sair dessa igreja aqui, olha, é um perigo. Filho, você pode ir embora, Deus vai levantar um outro, às vezes melhor que você. Porque eu já tive essa experiência aqui. Eu já vi pastor aqui, que passaram aqui, falar, o dia que eu sair daqui, quando ele ouvia ele falando isso, eu falei, você pode procurar um lugar e procurar outra cidade, aqui você não vai ficar. E se eu ouvir de um dos pastores aqui de Mauá dizendo assim, eu sou muito importante aqui, se eu sair daqui, essa casa cai, você pode ter certeza que no outro dia ele é enviado. Porque o único que é insubstituível é aquele que morreu na cruz há 2000 anos atrás. Só, mais nada. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Por isso, filho, toma cuidado se na sua célula tem alguém lá que se acha o dono da cocada preta. Toma cuidado comigo aqui, porque se eu sair dessa célula ela acaba. Então, filho, pode sair hoje. Pode sair hoje. Não existe insubstituível na obra de Deus. A obra de Deus aí está há milênios, morreram, passaram tanta gente boa e ela continuou. Então, fica pensando que você é o máximo. Fica pensando que você é o cara, que você pode ter certeza que Deus vai te dar uma rasteira. Então, toma cuidado com isso, porque Absalão era alguém que ele disse lá para o rei Joabe, vamos lá, eu quero ver o rei, porque na presença do rei, ele poderia ser morto se entrasse na presença do rei sem permissão. E ele disse assim, eu quero ver a presença do rei, e se acontecer alguma coisa, que ele me mate. Tipo assim, ele não vai fazer nada, sou filho dele. Pessoas indispensáveis, presta atenção, são perigosas. Pessoas indispensáveis são perigosas. Algumas pessoas pensam que elas são intocáveis e que elas nunca serão dispensadas. Absalão era alguém que sentia que não poderia ser dispensado. Ele sentia que ele não poderia ser transferido. Então, nós temos aí Joabe se encontrando com Davi, e aí Absalão fala, não, é que ele me mata, porque ele na cabeça dele, Davi nunca vai me matar. Em outras palavras, Absalão tinha um pensamento perigoso, dizendo assim, ele é meu pai não pode me expulsar, meu pai não vai me disciplinar, meu pai não pode lidar comigo. Em outras palavras, eu sou intocável. Nossa igreja, graças a Deus, tem gente boa demais essa igreja. Eu não tenho um lugar que tem tanta gente boa como essa igreja. Mas fala para o seu vizinho, você não é indispensável. Fala para ele, insubstituível só tem um. Porque se você acha que você é, filho, você já não é mais. Então, toma cuidado com isso. Toma cuidado.
Por exemplo, vou falar uma coisa aqui que eu sei que a maioria que está aqui é solteiro. Quantos solteiros temos aqui? Oh, igreja de encalhados. Aleluia. Deixa eu falar uma palavra agora para as mulheres casadas. Olha, e não é palavra boa não, é palavra dura, com amor e carinho. Palavra dura com amor e carinho. Tem esposas, presta atenção, tem esposas de crente, pastor, a senhora é mais velha, você vai entender o que eu vou falar, que nós somos uma igreja que não prega o divórcio nem a separação. Nós acreditamos que o casamento é indissolúvel. Com aquela pessoa que você casar, você tem que passar o resto da vida com ela. Ah, escolhi mal, problema seu. Não é? Eu tenho 30 anos com a minha baixinha lá, brava pra caramba. Aqui com você, irmãozinho, Gigi, ah, que peso. Chego lá em casa, só chicote em mim. O Davi fala: pai, se as pessoas soubessem como é a mãe em casa e como é o Senhor, eles não vão acreditar. Eles falam isso, que a baixinha, irmã das crianças, ai que legal. Chega lá no Silvio Galo, chicote, chicote, chibatada, só fazer as coisas direito, põe lixo na rua, é bonito. Agora tem algumas esposas, isso aqui é uma palavra para mulher casada, que elas pensam o seguinte, olha o pensamento delas: eu sou de uma igreja e o meu marido aprendeu o princípio que a nossa igreja não prega a separação nem o divórcio, então é comigo que ele vai ter que ficar. Aí algumas esposas, elas se tornam rebeldes, insubmissas, e aí elas falam: não pode separar de mim, ele não pode fazer o divórcio. Eu não vou te enganar não. Você que é jovem, homem solteiro, você tem que saber disso. Talvez você nunca ouviu em igreja nenhuma que eu estou te falando. Eu nunca vi alguém falando disso. Mas esse é um caso. Tem mulher que sabe que é de uma igreja que não aceita o divórcio. E se for mulher de pastor, então, filho, Então, tem mulheres que se acham intocáveis. Eu sou mulher de um pastor da igreja Água Viva. Então ela judia do marido e fala: ninguém pode me tocar. Um dia eu cheguei tão bravo na reunião do presbitério, que você sabe que nós somos contra o segundo casamento. São poucas igrejas que pregam isso hoje, hein? Dá para contar, né, pastor Oswaldo? Está aqui o pastor Oswaldo da Comunidade da Graça. A Comunidade da Graça também é uma igreja que prega isso. Talvez dá para contar as igrejas que pregam o casamento único, indissolúvel. Hoje aqui dá para contar numa mão, e ainda acho que sobram uns 3 dedos. Você vai ouvir por aí: casa de novo, essa encrenca, larga, vai para outra. Aqui não. Aqui o casamento é indissolúvel. E às vezes, quando a coisa fica feia, a exceção que há, sabe para que é? Você pode ficar solteiro. Você não pode casar de novo, mas você pode ficar solteiro. Solteiro. Então, filho, eu quero dizer para você: se a sua mulher está abusando muito de você, se ela está judiando muito de você e você não aguenta mais, fica solteiro. Não é pecado. Já teve amém aqui nessa noite. Fica solteiro. Porque o problema é o segundo casamento. Ficar solteiro não é problema, não é? Agora tem gente que aproveita. Coitadinho, trabalha pra caramba, luta, chega lá é só chicote nas costas. Não, e eu já falei aqui no presbitério, até para os esposas e pastores ouvindo aqui isso aqui. Falei: filho, está muito difícil, eu vou aceitar você aqui ser pastor solteiro.
Você só não pode casar de novo. Mas você ficar sozinho, você pode. Falo mesmo, eu estou indo bem. Porque enquanto a sua esposa estiver viva, se você casar, você comete adultério. Mas se você não casar, você não comete adultério. Talvez você nem sabia disso. Você fala, pastor, esse seminário já valeu para mim aqui. Eu só tenho duas opções como homem. Minha opção é ficar com aquela baixinha brava de 1,5 m, que para você é minha vida. E a opção que eu tenho, ficar solteiro. Agora, se a baixinha morrer, que é pouco provável, porque normalmente o homem morre primeiro, que você vê que só tem viúva, não tem quase viúva. Dos 100 que mais viveram no planeta, 94 eram mulheres. Esses dias até a Thalita estava falando, a Thalita lá, a gente tomando café lá à noite junto, a Thalita falando, pai, o senhor vai morrer primeiro. Eu falei, quem falou? Quem falou que eu vou morrer primeiro? Meu pai tem 82 anos e está lá, e olha que tomou cachaça a vida inteira. E fumou a vida inteira. Eu não tomei nem cachaça porque eu me converti novo. E aqui ainda é corrida, filho. Isso aqui vai longe pra caramba. Por que vocês estão aplaudindo, irmão? Porque eu falei que é Corinthians. Quinto, vamos lá, mais 10 minutos. Quem me dá 10 minutos aqui? 10 minutos? 10, 20, 30, 40. Só 10, perdão. Quinto, filhos perigosos. Nós estamos falando de filhos perigosos. Nós já falamos de alguns sinais de filhos perigosos. Filhos perigosos pensam que podem substituir seus pais. Você pensa que não está na Bíblia? 2 Samuel 15, 4. Diz assim: dizia mais Absalão. Absalão é o tipo do desleal, filho perigoso. A quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. A história aqui, só para você entender, é o seguinte: as cidades eram muradas, tinha uma porta de entrada principal, às vezes tinha muitas portas, depende da cidade. Absalão ficava na porta central, Paulo, e dizia lá, capítulo 2, se você está em 2 Samuel, Absalão dizia assim, ele chegava pela manhã, está aí no versículo 15, 2, não está aí, mas está abre a sua Bíblia. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, as cidades eram muradas, e todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei, a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel, teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, você é uma pessoa muito boa e reta, porém não tem quem ouça você da parte do rei. Você é um homem de coração. E dizia mais Absalão: quem me dera eu ser o seu juiz, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda e questão, para que eu fizesse justiça. E olha o verso 5, não parava aí não. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e ainda beijava. Isso que é um rei. Vê se Davi deu um beijo em você. Vê se Davi estendeu as mãos para você. Você está nessa fila aí que ninguém te atende, ninguém quer saber de você. Eu tenho uma preocupação. Esse é o desleal, que chega lá na sua cela e fala: esse líder aí não é legal não. Se eu fosse líder dessa célula, ela não ia ter pão com mortandela, ia ser pão com salame, não ia ser esse suquinho de pozinho, ia ser suco super bom de uva, ia ser uma célula legal. Na minha célula não ia ser CDzinho da Ana Paula Valadão, não. Eu ia trazer o David Keelan para tocar nessa célula. É o verdadeiro Absalão, filho. Na sua célula quanto que é o dízimo? 10? Na minha é só 9%, tem um abatimento. Absalão, ele
Ele pensava que podia substituir seu pai. É um maluco. Ele queria tomar o controle da situação. Absalão pensou que fosse tão bom quanto o seu pai Davi. E olha que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Olha, irmãos, ele pensava o seguinte: eu posso e eu vou substituir meu pai. É como o doutor Abobrinha no Castelo Rá-Tim-Bum: o castelo é meu, é meu, meu, o castelo é meu, o reino é meu. Desculpe se você não é dessa época. Quem assistiu, como chama mesmo o programa? Castelo Rá-Tim-Bum. Você assistiu, né? É meu, castelo é meu. Desculpem se você não é dessa época. Você tem que nos aguentar também. Tem coisa que não é da minha época, eu te aguento. Essas músicas malucas aqui também. Filho, não é que Absalão é diferente, porque ele poderia representar o seu pai. Ele era filho de Davi. Ele poderia representar o seu pai. Ele poderia estar ali e falar: meu pai, vou ajudar meu pai. Mas o espírito dele não era o espírito de ajudar. O espírito dele não era assim de ajudar, mas era de querer substituir. Ei, presta atenção que eu vou te falar. Deus tem um ministério para você. Mas o que Deus tem para você não é você queimando o seu pai que você vai ter alguma coisa, não. Deus tem alguma coisa para você quando você honra o seu pai espiritual, o pai, aí você recebe. Esse é o princípio espiritual. Não é você detonando o seu pai. Aleluia, dá um aleluia aí. Esse é o espírito de Absalão. Por isso, quer crescer, honra os que vieram antes de você. Honra os que vieram antes de você. No lugar de você criticar: se fosse eu, o culto não demoraria 2 horas. Não teria aquelas 4 músicas no louvor, seria só 2. O dízimo seria só 7%. Olha, irmãos, horrível isso. Você tem um líder de célula. Ei, você é o líder em treinamento? Quantos líderes em treinamento temos aqui? Honra os que vieram antes de você. Honre os que vieram antes de você. Eu não conheço ninguém que não honrou os que vieram antes, que recebeu alguma coisa. À medida que você honra, você recebe. Então, tem pessoas que são desleais e elas cometem esse pecado aqui de deslealdade, que elas pensam que pode substituir seus pais, e elas cometem elas têm algumas características quando elas querem substituir seu pai. Primeira, normalmente você vai ver isso aqui, ó, presta atenção no que eu estou falando. Quando alguém é desleal e ele vê que não tem chance ali, que não respondeu, aí ele quer abrir a sua igrejinha ali do lado. Por isso que hoje no mundo evangélico virou uma Babilônia evangélica. E normalmente quando as pessoas saem dessas igrejas, primeira coisa que elas fazem, ela coloca uma igreja perto da onde ela saiu. Não é verdade? Segunda coisa que elas fazem, elas colocam um nome parecido. Também. Então normalmente as pessoas desleais são assim. Sabe por quê? Presta atenção que eu vou te falar. Por isso que você nunca deve ser um desleal. As pessoas desleais, elas jamais desligam de você. Você se desliga delas, mas elas vivem vivendo ao seu redor. Elas ficam ali vivendo em torno de você. Elas jamais cortam o vínculo com você. Por isso que se você é uma pessoa que cometeu o pecado da deslealdade, da divisão, você nunca vai cumprir o ministério que Deus tem para você. Porque você vai viver girando em torno do ministério do outro. Do outro. Então pessoas desleais são assim. Pessoas que querem substituir seus pais. Então esse tipo de pessoas assim, elas são Absalões. Então elas querem, na verdade, ali querer ter o que o pai tem, mas não no tempo que Deus tem para elas. Eu falo para meus pastores: quem ganha bem nessa igreja aqui é só eu. Só eu que estou ganhando por enquanto. Mas já profetizei na vida deles aqui.
Todos os pastores aqui vão ter um salário ótimo, uma ajuda de custo maravilhosa. Hoje, infelizmente, porque eu estou aqui mais tempo, e você sabe, 10% por mês, todo mês, em 20 anos, você vê que você ficar numa empresa muito tempo, é normalmente, não que a igreja seja empresa, a igreja é um organismo, você vai crescendo. E a maioria deles aqui são pastores novinhos, e eles ganham muito pouco. Eu falei para eles essa semana, ganham muito pouco aqui. Mas à medida que eles forem leais, à medida que eles forem homens corretos, de verdade, que não amam a avareza e não amam nossos pastores aqui, eles vão crescer. Eles vão crescer, eles vão ter um salário melhor. Eu acho que eles ganham aqui pouco, muito pouco. Falei para eles semana passada, é muito pouco que vocês ganham. Eu não sei nem como que vocês conseguem viver com isso. Mas vieram por causa de um chamado. Vieram por causa do chamado. Que essa foi a minha situação também, não foi diferente não. A minha situação não foi diferente não. Eu quando vim para essa igreja, eu ganhava R$1.000 e pagava 636 de carro. Aí você vê quanto sobrava. Mas, filho, eu creio que Deus honra aquelas pessoas que são leais e corretas de coração. Assim como Deus vai honrá-los financeiramente. Esse é o princípio de Deus. Mas tem pessoas que eles querem comer o prato de lentilha. Eles perdem a bênção da primogenitura, porque eles não querem esperar o momento da bênção da primogenitura. Eles são lá como Esaú. Eles querem comer o prato rápido. O que tem aí? Mas você tem a bênção da primogenitura. Tem muita coisa para você. Não, mas me dá o que eu quero, estou com fome, eu quero comer agora. Essas pessoas não recebem nada de Deus. Comem apenas um prato de lentilha e nada mais. Olha, filho, vou falar uma coisa para você. Eu tenho 38 anos que eu sirvo a Deus, desde 1978. Eu nunca vi um desleal conseguir ter um ministério prevalecente. Porque o fim de Absalão, de Judas Iscariotes, filho, não é bom. Não é bom. Por isso que eu vou dizer para você, sou dessa igreja, vim da igreja que plantou essa igreja, e se depender de mim, eu vou morrer nessa igreja. Eu vou morrer. E eu posso ir lá na igreja do meu pai, que é a primeira igreja batista. Eu posso ir lá, e as portas estão abertas para mim. A minha mulher, ela se relaciona com a esposa do nosso pastor lá pelo Facebook o tempo todo. Eles têm orgulho de nós aqui. Eu quero olhar para trás para o meu pai e meu pai falar: esse é o meu menino, essa é a minha menina. Agora, desleal, ele jamais vai ouvir isso do seu pai. Ele nunca vai ouvir isso do seu pai. Sabe por quê? Porque ele criou um buraco na vida dele. Agora ele tem vergonha de falar quem é o pai dele e de onde ele veio. A vida dele virou um buraco. Quando pergunta para ele onde ele se converteu, ele não pode falar. Quando perguntar onde ele foi batizado, ele também não pode falar. Quando falar quem fez o casamento dele, ele não pode falar. Ele tem que rasgar o álbum de casamento dele, porque ele vai ver minha cara lá. Ele vai ter que rasgar, jogar fora o vídeo da ordenação, porque minha cara está lá também. A vida da pessoa vira um buraco. Vira um buraco. Eu, graças a Deus, eu posso vir da onde eu me converti, dos Jovens da Verdade. Me batizei na primeira de Santo André e estou aqui até hoje. Vou ficar aqui, porque deslealdade não faz parte dessa igreja aqui. Filhos desleais, outra prática de filhos que querem substituir seu pai, eles fazem práticas similares ou iguais. Nós tivemos um pastor que saiu daqui, o primeiro dia da igreja dele, ele foi inaugurar a igreja dele, porque nós não prestamos, e é ele que presta. No dia da inauguração da igreja dele, ele pregou a minha mensagem, o poder da unidade. Ele pregou a minha mensagem, o poder da unidade. Então, filhos desleais, filho, ele vai praticar as coisas que ele aprendeu. Por exemplo, estou aqui com a Thalita, que é minha filha, meus filhos, eles vão praticar o que eles aprenderam na minha casa. Só que eles não podem falar do meu nome. Então fala para o seu vizinho: jamais deixe o vírus da deslealdade entrar em você. Mais 10 minutos e eu estou encerrando. Amém.
Esse aleluia do Chiquinho é um aleluia legal. Por último, amanhã a gente continua. Amanhã nós vamos estar aqui. Quantos vão estar aqui amanhã? Diga glória a Deus. Amém. Por último, pastor Adenir vai estar pregando, Edenir vai estar pregando. Nós vamos estar ministrando a ceia. Sexto, filhos perigosos. Nós estamos falando de filho perigoso. Criticam seus pais. 2 Samuel 15:3. Absalão dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Em outras palavras, ele está dizendo: ó, meu pai que é o rei, ele não tem tempo para você não. Meu pai é muito ocupado, de forma que meu pai nem liga para você. Ele tem tantas coisas que você é um zero à esquerda para ele. Absalão criticava de forma de seu pai governar, a forma que Davi governava o país. A crítica, presta atenção, ela nasce de um espírito maligno. De um espírito maligno. Toda escritura condena essa coisa de criticar sem motivo. E eu quero encerrar essa palavra com uma ilustração do Doug Hills, que você deveria comprar um livro dele aí. Ele teve uma visão, e a visão dele foi assim. Ele teve uma visão no qual ele estava andando por um longo caminho solitário. Ele estava andando entre as montanhas, e a visibilidade dele era tão boa que ele podia ver por quilômetros à volta dele. Na visão, ele estava conversando e caminhando com outros 2 pastores. E teve um ponto que ele comentou sobre um grande homem de Deus. E ele diz assim: meu comentário não era de admiração desse grande homem de Deus. Ele era neutro. Eu estava criticando o homem de Deus por algo que ele fez. Então logo as palavras saíram da minha boca, ele diz nessa visão, uma criatura que eu só posso descrever como um javali vindo em minha direção. Ele estava quilômetros longe e em algum momento atrás de nós, mas percebi que ele começou a vir na minha direção. Assim que eu fiz o comentário crítico àquele outro pastor, a criatura parecia ter ouvido um comentário crítico, e de alguma forma a crítica foi sinal para ela começar a se mover na minha direção. Inicialmente eu achei que o movimento do animal não tinha nada a ver comigo, mas depois eu senti que incomodado e virava a todo momento para ver onde ele estava. E ele continua dizendo, para o seu espanto ele continuou vindo em minha direção, aquele javali. Percebi que estava em perigo e me virei com os meus amigos para enfrentar aquela criatura nessa visão. Conforme ele andava rapidamente e determinado em direção a nós, finalmente aquela criatura parecida um javali nos alcançou. Para minha surpresa, o javali ignorou meus amigos e pulou na minha direção, indo direto para o meu peito. Gritei quando ele entrou no meu peito e depois acordei. O Senhor me disse: toda vez que os meus servos são criticados, você atrai espíritos malignos para a sua vida. Toda vez que os meus servos são criticados, você atrai espíritos malignos para a sua vida. Esses espíritos malignos trazem doenças, pragas e enfermidades. Percebi que isso é uma coisa muito séria para falar contra um ungido, contra o servo de Deus. Eu estava aterrorizado por essa visão. Qualquer pessoa espiritual, ela precisa tomar cuidado o que fala, sabe, irmãos? Precisamos tomar cuidado o que nós falamos para os nossos líderes. Não existe ninguém perfeito. Todos nós aqui dependemos da graça de Deus, e Deus está trabalhando em nossas vidas até formar o caráter de Cristo em nós. Mas sempre quando você critica alguém que tem uma posição de autoridade, seja ele líder, discipulador, obreiro ou pastor, você atrai espíritos malignos para você. Por isso, presta atenção. Quando Miriam, ela foi criticar Moisés por causa do seu casamento, quando ela foi criticar, ela recebeu uma lepra. Uma lepra. Então, as pessoas, elas não têm noção disso, porque nós somos uma cultura desleal. Nós fazemos parte de uma geração desleal.
E muitas vezes, essa questão de criticar, a gente entra aí na onda da turma e a gente começa a criticar a igreja, começa a criticar o nosso discipulador, o nosso líder, a nossa visão. Deixa eu falar para você, esse é o caminho da deslealdade. Porque a deslealdade não vai chegar em você num dia, não. É uma palavra aqui hoje, é uma crítica ali, é um comentário ali, e esse vírus vai entrando dentro de você. Olha, irmãos, eu não sei você, mas eu não quero que esse vírus entre na minha vida. Em nome de Jesus. Esses dias teve um pastor que criticou o pastor Aloysio perto de mim. Eu podia ter ficado quieto, podia ter praticado a deslealdade branda. Criticou, não vai ficar sabendo. Mas isso aqui tem entrado tanto no meu coração, né, pastor Ednir? O pastor fez um comentário, porque foi lá um grupo de louvor lá da igreja dele na Videira, e o pastor fez um comentário: o pastor Aloysio fala assim bastante de prosperidade, mas ele não deu oferta nenhuma para meu grupo. E eu falei: filha, eu vou dizer uma coisa para você. O pastor Aloysio é uma pessoa muito generosa. Se ele não deu oferta para o seu grupo que foi lá, é por uma razão muito simples. É porque o pastor Aloysio, ele só dá oferta para quem ele convida. Quem se autoconvida, ele não dá oferta. E o seu grupo se autoconvidou. E depois esteve na reunião, não ficou nisso não. Na reunião, ele foi fazer parte da reunião lá. Eu coloquei na reunião, o pastor Aloysio falou: alguém tem algum assunto? Eu falei: tem um assunto. Esse pastor aqui reclamou que não recebeu oferta sua. Não, filho, vou falar para você. Aí o Aloysio: eu não entendi, Silvio Galo, não entendeu que ele falou que o grupo dele veio aqui na Videira e você não deu nenhuma oferta. E o pastor Aloysio usou essas mesmas palavras. Falou: irmão, quero dizer para você, quando eu convido, eu dou oferta. Agora, quando o grupo se autoconvida, eu não dou oferta, porque ele se convidou para vir. E aí, depois ficou aquele ambiente ruim, o pastor lá, tal. Mas depois que você faz isso, ninguém vem em você falar mais besteira do seu líder. Agora eu vou falar uma outra coisa para você aqui, presta atenção, com isso eu encerro. Se as pessoas desleais te procuram muito, é porque tem algo de errado na sua vida. Porque Labão atrai Jacó, Isabel atrai Maria. Então tem gente que fala assim: pastor, é só gente ruim que vem atrás de mim. É porque tem um problema na sua vida. É como tinha um pastor lá nosso, em outra cidade, que ele dizia assim: pastor, não sei o que acontece, lá na igreja as mulheres me procuram demais. E eu falei: por que elas não me procuram? Será que eu sou tão feio assim? Vou tirar o óculos. Agora é um fato, é isso da vida, filho. Se tem muita gente desleal te procurando, faz uma reflexão. Porque desleais não me procuram. Ninguém me procura para falar mal do pastor Aloysio, do pastor Marcelo. Ninguém me procura, porque sabe o posicionamento que eu tenho. Agora, se as pessoas te procuram, talvez você deixe essa abertura para elas te procurarem, que isso também é deslealdade. Então deixa eu falar para você, presta atenção, eu vou encerrar com isso. A deslealdade é um vírus. Você não tem hoje, mas amanhã ela pode chegar em você. Nós vivemos numa cultura, presta atenção, brasileira, é uma cultura de deslealdade. A nossa cultura de deslealdade está inserida. Por isso que você vê essa Babilônia aí na vida da igreja. Então, presta atenção no que eu vou te falar. Tome uma decisão nessa capacitação que vai ser hoje, vai terminar amanhã, de criar um antídoto contra a deslealdade. Uma vacina. Uma vacina.
Isso não pode fazer parte da minha vida. Isso aqui, porque o maligno, ele quer injetar isso em você. Você faz parte de uma cultura que a deslealdade é normal. Você vê os partidos políticos, olha como que acontece. O cara está no partido hoje, amanhã está em outro. O cara está numa igreja hoje, amanhã está em outra. Não entra nessa, porque você pode se tornar um filho perigoso. Filho perigoso, filho. Não sei se você sabe o fim de Absalão. Filhos perigosos não têm vida longa. Filhos perigosos que poderiam ser, no caso de Absalão, poderia ser o próximo rei de Israel. Ele poderia ser o próximo rei de Israel, mas ele morreu numa árvore, que ele estava andando com o animal, enroscou na árvore. Vou dizer para você, vou dizer minha pequena experiência cristã. 38 anos, me converti em 78. Eu nunca vi um desleal ter vida longa. Desleal não tem vida longa. Judas não teve vida longa. Absalão não teve vida longa. Miriam ficou leprosa. Por isso, você não precisa fazer isso hoje, mas você vai ser ministrado esses dias. Tome uma decisão. Eu não vou ser um filho perigoso. Eu vou ser um filho segundo o coração de Deus. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Há de dentro de mim, meu Jesus, ter o teu coração, ser como tu és. Quero que tuas mãos, declare. Preciso te conhecer, saber mais de ti. Muda meu coração, transforma meu coração.